São 9 horas da noite, temperatura de 10 graus aqui no norte de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e talvez seja um dos vídeos mais importantes a qual eu já gravei até hoje. Tá frio e tudo mais, mas eu precisava sair hoje para deixar minha mente um pouco mais leve em questão a alguns pensamentos, e porque algo muito importante amanhã vai acontecer. Amanhã eu faço 22 anos, amanhã, dia 2 de julho, e não sei se vai sair amanhã esse vídeo, né? Que no caso seria hoje, né? Se sair dia 2 de julho este vídeo. E o tema desse vídeo é algo que talvez eu não queria trazer nesse canal, porque é um canal que eu tento dar exemplo em alguma coisa, mas eu acredito que o tema desse vídeo também segue sendo uma melhoria, algo que eu possa ver em outra data e ver que gerou um resultado, que algo diferente aconteceu. E enfim, o tema desse vídeo é: vou fazer 22 anos e me sinto perdido. Bom, como dá pra ver, não há quase ninguém nessa estrada, né? Porque a maioria não é doido de ficar nesse frio, e no máximo o que tá passando aqui são carros e tudo mais. Mas eu vejo muitas vezes o desconforto como uma forma de terapia, uma forma de me encontrar. Então, por vezes eu saio ou caminhar, ou correr, ou pedalar, né? Ou fazer qualquer tipo de exercício, né, no meu domicílio, ou quando eu fazia academia, no caso, fazendo na academia e tudo mais, ou qualquer coisa do tipo, me colocar a situações como essas de desconforto, por exemplo, o clima, a temperatura, e porque são nessas situações que eu me encontro, e a maioria dessas situações a qual eu também me encontro com Deus. E eu acredito que esse vídeo também é algo a qual tenha algum valor também espiritual, não só emocional de metas, mas espiritual também. Então, bom, o tema já foi falado, já foi dito, né? Já foi prescrito. E sim, eu me sinto perdida. Não há mal nenhum nisso, porque muitas das vezes coaches de plantão e tudo mais, eles de fato deixam como que um conteúdo a qual eles não são imperfeitos, a qual eles não têm nenhum tipo de imperfeição. E enfim, aqui não é um canal de coach, eu não sou nenhum coach, porque eu tenho que melhorar muito ainda, né? E também eu não acredito muito nessa coisa de vida perfeita, o hábito de ser um coach ou algo do tipo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que coisas devem ser feitas porque devem ser feitas, e simplesmente isso. E não porque devo ser um exemplo a ser seguido. Porém,
o ato de eu enviar vídeos aqui neste canal é algo que desde pequeno eu tenho essa vontade. Enviei outros vídeos aqui, né, quando eu era mais novo também, e agora eu tô enviando novamente, né, com outro tema, outra visão, outra meta de vida, porque eu sempre pensei sim em empreender ou ter algum negócio, mas eu nunca pensei que um dia eu teria, e talvez eu nunca pensei também que seria tão difícil. Eu sabia que não era algo tão simples, porém não tão difícil assim quanto eu imaginava. Porém, o que me levou ao tema desse vídeo, o que me levou a sair hoje, o que me levou a pensar essas coisas, o que me levou a tudo isso? Não necessariamente me sinto perdido e por conta disso é o caos, e por conta disso eu perdi algo, e por conta disso algo me aflige ao ponto de desistir. Não é isso. Na verdade, o se sentir-se perdido faz parte do jogo, faz parte do processo. Porque quando a gente se sente perdido, vou fazer uma analogia, você se perde numa mata, você se perde em algum lugar, você tem que traçar uma rota, você tem que traçar um caminho, você tem que usar o cérebro para isso, para traçar esse novo caminho e achar uma fuga. Então assim, hoje eu tenho 2 projetos exatamente, 2 projetos. Não vou dizer que, uau, os 2 estão dando certo, né? Por que não? Eu estaria sendo ingênuo e estaria faltando com sinceridade. E não é sobre isso. Não é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Só que é sobre, mesmo não vendo resultados, você continuar. Porque, por exemplo, você quando tem a obrigação, por exemplo, de sustentar uma família, que não é meu caso hoje, mas independente, você tem que fazer aquilo que você se propôs a fazer, porque desde quando você se coloca em um casamento, você aceita o pedido de casamento de uma pessoa, ou você pede alguém em casamento, você normalmente o que está fazendo? Você está se comprometendo a algo, você está fazendo uma aliança com alguém, uma aliança de compromisso com alguém, ou seja, é compromisso. Então, para empreender é a mesma coisa. Se eu falo que eu vou fazer algo, eu tenho que fazer esse algo até gerar resultado. E quando gerar resultado, eu não posso deixar de mão beijada, deixar esquecido esse algo e simplesmente esquecer das minhas e simplesmente esquecer de tudo, esquecer das minhas tarefas, né? Essa seria a palavra correta, das tarefas a qual eu devo cumprir. Então assim, eu não sou a pessoa que fala melhor, eu não sou a pessoa que fala muito bem, a melhor vendedora, eu não sou tudo isso. Mas se todo dia eu me comprometo a ser alguém melhor, a fazer algo melhor, a evoluir em algo, nem que seja a mínima coisa, isso já é comprometimento, isso já é uma tarefa cumprida. E muitas das vezes eu me auto-saboto. E por isso desse vídeo também, para explicar tanto para mim que me sinto perdido hoje,
quanto para quem assistir esse vídeo quando se sentir perdido também, para que essas pessoas não se auto-sabotem, porque às vezes a gente, por se sentir assim, a gente esquece do tanto que a gente já fez, do tanto que a gente já evoluiu, do tanto que a gente já fez sozinho, do quanto que a gente tem um poder gigantesco sobre as coisas que a gente tem, sobre os nossos resultados. Então, desde a estudos, faculdades, colégio, trabalho, empreendedorismo, relacionamento, família, não sei. Eu não sei qual é o problema que hoje te atinge, emocional, espiritual, eu não sei, financeiro, que é o meu caso. Eu não sei qual o problema que te atinge hoje, mas, cara, pense em todas as vezes que você já resolveu os problemas e pare de pensar nos problemas. Foque em si, foque naquilo que você é, de fato, naquilo que vem por essência sua. E você sim é alguém que gera resultados mesmo quando não existe nada para gerar. E isso sim, eu estou falando uma parcela de gente. Eu não estou falando para todo mundo, exatamente porque tem gente que realmente é acomodada. A pessoa olha para os problemas e ela não faz nada. Não faz nada para melhorar. Nada. Então sim, esse vídeo é pra gente que não é acomodada, mas pra gente que é esforçada. Às vezes não é inteligente, não é alguém forte, não é alguém financeiramente estável ou algo do tipo. Tem seus problemas, tem seus vícios, tem tudo. Aquilo que deve ser resolvido. Problemas espirituais, seja o que for. Mas se a gente olhar para dentro de si, aqueles, no caso, a qual não são acomodados, e ver que, poxa, lá atrás eu já fiz algo e eu consegui fazer. E às vezes você nunca fez algo e nunca conseguiu fazer, mas tudo muda aqui, tudo muda na mente, tudo muda na psique, tudo muda aqui na psique. Se você colocar de fato que, beleza, você está passando em um momento a qual está perdido, a qual está estagnado, não sai do lugar, a qual não consegue gerar resultados, mas ei, não desista, você consegue, você já conseguiu outras tantas vezes, por que não conseguiria mais essa? Por que não? Porque simplesmente não conseguiria. Você consegue. Independente, então, sabe? Isso, beleza. Mulheres podem assistir esse vídeo e se identificar também, mas isso eu diria que é propriamente para homens. Hoje a maior taxa de suicídio é de homens que desistem, que se sentem perdidos, que ficam estagnados, que não conseguem ver resultados e acabam desistindo pelo peso da sua mente. Mas ei, olhe, não tenha sua mente como um ser autoritário dentro de si. Não tenha sua mente como um ser autoritário dentro de si. Por quê? É bom sim você cumprir tarefas, é bom sim você estabelecer objetivos, é bom sim você estabelecer metas e gerar resultados, mas quando não conseguidos conseguidas essas realizações de resultados, realizações de tarefas cumpridas, quando não for possível, quando não conseguir de fato porque tentou e não conseguiu, não se cobre como um ser autoritário.
Sabe, na Bíblia diz em um versículo que nós devemos amar ao próximo, mas logo assim diz que ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, te ame a você mesmo. Ame a você mesmo. Porque amando a si mesmo, você consegue amar aos outros. E amar aos outros, sim, é gerar resultados. Por exemplo, você quer gerar resultados porque quer ter uma família estável. Porque quer que a sua família atual esteja com estabilidade. Quer cuidar da sua família por conta do amor. Ou fazer caridades, não sei qual o motivo. Ou simplesmente porque quer agradar a Deus com os seus resultados. Eu não sei qual o seu objetivo. Mas ei, desde o fato que você não se coloca o amor em você mesmo, você nunca alcançará esses resultados. Não sei se dá pra reparar, porque tá bem fraco na verdade, mas começou a chover. Mas enfim, vou voltar pra minha casa. Não é tão perto, mas cara, nós precisamos parar de reclamar. Precisamos ser mais gratos, sabe? Independente do que você tem, a gente tem que ser grato. Grato. Independente se você, em vez de evoluir, involuiu, seja grato. Porque hoje eu tô passando exatamente isso. Eu um dia tive estabilidade financeira, eu ganhava um salário correto com o meu trabalho, mas eu trabalhava para os outros. E não que seria um problema, ou que é um problema trabalhar para os outros, mas o empreendedorismo sempre foi meu sonho. Então, se hoje eu precisar voltar a trabalhar, registrado e tudo mais, eu trabalho sim, mas justamente para alcançar este sonho do empreendedorismo. Não como desistência, mas como um refúgio. Mas eu acredito que não seja necessário, porque todo esforço, todo trabalho, apesar de muitas das vezes nós não enxergarmos que está gerando resultado, todo trabalho gera resultado. Então, independente de quando ele gera resultado, todo trabalho gera resultado. Então, assim, eu sou um cara que pode de fato falar sobre isso, porque nesse mesmo lugar a qual eu tô andando, eu vou mostrar pra vocês. Existe... por isso que eu digo, esse é o vídeo mais importante da minha vida. Existe essa ponte aqui. Não sei se dá pra ver, mas um dia eu estive aqui, não falando essas coisas, não com um motivo, um objetivo sobre algo, fazendo algo a qual eu gosto, a qual me traz vida e me desafia. Não, na verdade, pelo contrário, eu estava exatamente nessa ponte para tirar minha vida. Um dia, aos meus 19 anos, se eu não me engano, eu estava aqui. E algo me tocou. Você pode acreditar em Deus ou não, mas algo me tocou lá no fundo. Eu tenho algo para ti.
Eu tenho um propósito para ti ainda nessa vida. Ame a mim e ame aos seus pais. Por eles, resista a isso, resista a essa vontade de acabar com tudo, a fim de que agrade os seus pais e agrade a mim. E esse a mim era Deus. Era Deus que falou comigo naquela noite. Então, independente se você acredita ou não, Deus, aquela noite, me deu vida, aonde eu poderia entregar somente morte. Ele me deu vida. Então, a partir dali, Ele usou outras pessoas também para falar outras coisas comigo. E entre tantas essas coisas, uma delas me ardia, que era algo que há anos vinha sobre o meu coração, e há anos eu sabia que era meu propósito, que é criar algo. Não sei, independente, empreendendo ou criando, não sei, criar algo, motivar as pessoas, e é isso, ajudar as pessoas, independente como. E uma dessas coisas a qual Deus me falou em um certo momento foi de que eu seria um grande alicerce para muita gente, incluindo família e entre todas outras pessoas que estariam em minha volta. Então, também sobre os negócios, né? Que eu seria um alicerce em diversas áreas para muitas pessoas, e isso me tocou muito, a ponto de que eu não tirava mais da cabeça de ser isso, de gerar resultados. Porém, você não deve ser o seu próprio vilão. Você tem que se cobrar, sim, porém com amor a si mesmo. Porque também nesse amor você estará amando a Deus, né? Porque o amar a si mesmo não é o ego inflado, mas é o cuidar de si. Não é o se pôr acima dos outros, mas é o cuidar de si. Assim como cuidas também das outras pessoas. Bom, e eu acredito que esse seja o vídeo. Já fiz minha caminhada, começou a chover, não sei se dá pra reparar. Tá chovendo bem fininho, na verdade, mas e bem fraco, né? Mas é bom ir pra casa, né? Apesar que tô bem agasalhado, mas enfim. Mas eu acho que o objetivo do vídeo é esse. Resumindo tudo, ou melhor dizendo, ampliando um pouquinho mais, é que não, independente da sua idade, como eu, que farei 22 amanhã, independente da sua idade, você não está perdido. Você pode ter a sensação que está, mas você não está. Não está se não estiver acomodado. Não está se estiver trabalhando e tentando gerar resultados. Você não está perdido. Você está apenas numa fase a qual a sensação pode parecer isso. Mas a verdade é que
Você está simplesmente no começo. Como diz aquele velho ditado, o primeiro passo é o mais difícil. E não é sobre a decisão aqui na mente, que sim, apesar, é difícil sim. Mas o primeiro passo eu entendo como uma jornada desde a decisão aqui até mesmo uma escolha dia após dia, mesmo não vendo sequer resultado, trabalhando sem ganhos, sem resultados que você gostaria de estar gerando, trabalhando com às vezes desânimo, mas trabalhando com o pensamento de que se deve fazer aquilo porque é meu dever. Então não é só sobre se cobrar, porque você não deve gerar grandes resultados todos os dias, mas uma coisa você deve gerar resultados, independente do tamanho de o tamanho a qual seja o seu resultado. Então, apenas continue fazendo, não desanime, porque você está apenas no seu primeiro passo.